Olá, tudo bem? Vamos começar no dia de hoje mais uma aula de História do Colégio Ofenísia Freire voltada para o primeiro ano do ensino médio. Nosso desejo de hoje é continuar nossos estudos sobre a Idade Média, mais precisamente no período feudal. Vamos continuar então. Nós vamos falar no dia de hoje sobre as cruzadas. As cruzadas elas foram convocadas por Urbano II no final do século XI. As cruzadas elas estimulavam o combate aos infiéis. Infiéis eram todos aqueles que não eram cristãos. E para isso justificava o uso da violência na conquista da Terra Santa. As cruzadas foram todas as expedições militares organizadas pela Igreja Católica que aconteceram entre os séculos XI e XIII. O objetivo dessas expedições era conquistar a chamada Terra Santa, modo como os cristãos se referiam à Palestina, para que fossem criados lá reinos cristãos. A cidade de Jerusalém estava sob o controle dos muçulmanos desde o ano de 636, quando o califa Omar ibn al-Khattab havia conquistado a cidade dos bizantinos. No século XI, os países cristãos da Europa também sofriam com o processo de expansão dos reinos muçulmanos, tanto na Península Ibérica, região onde se localizam Portugal e Espanha, quanto nas terras do Império Bizantino, onde os turcos eram a grande ameaça. Nesse contexto, começa a surgir na Igreja o interesse em rever o controle da chamada Terra Santa. Mas, mais que rever o controle da chamada Terra Santa, nós temos que entender as causas que levaram a Igreja a desejar, a promover, a incentivar as cruzadas. A primeira causa tem um fim econômico. Nós não podemos esquecer que, com a dominação de Jerusalém pelos infiéis, foram proibidas peregrinações até a Terra Santa. Essas peregrinações elas sempre foram um fomento de lucro para a Igreja Católica, que organizava as peregrinações de fiéis até a Terra Santa, até os caminhos que foram trilhados por Cristo. Então, com o bloqueio das peregrinações à Terra Santa, se corta um importante viés econômico da Igreja Católica. Outro motivo é que a Igreja Católica era a maior das senhoras feudais. Um terço das terras cultiváveis da Europa Ocidental estavam sob o controle da Igreja. E a Igreja via crescer e fomentar cada vez mais as guerras feudais. Nós estudamos isso no período passado, que o principal elemento de valor durante a Idade Média era a terra. E os senhores feudais ampliavam seus feudos através do combate, através da conquista. Era dessa forma, conquistando os feudos de outros senhores feudais, que esses se tornavam mais ricos, mais poderosos. Se a maior parte das terras cultiváveis estavam estavam sob o poder da Igreja, era questão de tempo dessas guerras feudais chegarem até os feudos da Igreja. Logo, a Igreja tinha um grande interesse de levar essas guerras feudais cada vez para mais longe de suas posses. Também, como nós já falamos, havia um grande temor da Igreja com o processo de expansão muçulmana sobre a Europa. Os muçulmanos impetraram a famosa Guerra Santa, em homenagem ao profeta Maomé, e cada vez mais conquistavam e avançavam mais sobre o território europeu. Isso ameaçava por demais a instituição Igreja. E também nós não podemos deixar de falar que, caso as cruzadas obtivessem sucesso, a Igreja Católica do Ocidente facilmente conseguiria unificar a Igreja Católica do Oriente, a Igreja Cristã do Oriente, com a Igreja Cristã do Ocidente, sobre o controle do papado. Então, nós podemos dizer que, através das cruzadas, a Igreja descobriu uma maneira de eliminar vários problemas com uma única ação. Observe de novo. As expedições, as cruzadas, impediriam o constante avanço muçulmano sobre a Europa, levariam as guerras entre os senhores feudais para bem longe dos feudos da Igreja e libertariam a Terra Santa, permitindo novamente a peregrinação dos fiéis, restaurando mais um meio de obtenção de recursos da Igreja. Logo, as cruzadas eram uma única ação que poderia resolver vários problemas da Igreja.
Aí nós temos uma gravura, o Papa Urbano II, convocando os fiéis para as cruzadas. A convocação para as cruzadas aconteceu em 25 de novembro de 1095, no Concílio de Clermont, pelo Papa Urbano II, que em seus discursos prometeu que aqueles que se empenhassem nessa causa, com um espírito de penitência, teriam seus pecados pregressos perdoados e obteriam total remissão dos pecados, das penitências terrenas impostas e necessárias para a salvação. Então, todos aqueles que lutassem em defesa do cristianismo conseguiriam essas regalias espirituais. Nesse período foi debatido pela Igreja o conceito de guerra justa, no qual se considerava como justa toda a defesa do cristianismo contra os muçulmanos chamados de infiéis. Dessa forma, a Igreja dava o aval para os seus seguidores lutarem, matarem em sua defesa. Oficialmente, ocorreram 8 cruzadas, e essas foram a primeira cruzada de 1096 a 1099, chamada Cruzada dos Nobres, chegou até conquistar Jerusalém, onde promoveram uma matança da população muçulmana como nunca se viu. Organizaram na região vários reinos, os modos feudais. No século XII, os turcos reconquistam os reinos e inclusive retomam Jerusalém. A segunda cruzada vai de 1147 a 1149. Foi organizada por reis e imperadores com o objetivo de retomar Jerusalém dos turcos, mas fracassam no seu objetivo. A terceira cruzada, de 1189 a 1192, vai se denominar chamada Cruzada dos Reis, devido à participação do monarca da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, da França, o Filipe Augusto, e do Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barbarroxa. Ela não atingiu seus objetivos militares, é verdade, mas foram estabelecidos acordos diplomáticos que permitiram, nos quais os turcos permitem novamente as peregrinações dos cristãos até a Terra Santa. A quarta cruzada foi chamada Cruzada Comercial. Essa cruzada comercial é muito interessante porque ela vai ser liderada pelos comerciantes de Veneza, pela burguesia. Só que essa cruzada ela nem chegou próximo de Jerusalém, eles desviaram seu caminho, né, para Constantinopla, que acabou sendo saqueada por estes. Então, na realidade, a quarta cruzada tinha um objetivo mais comercial, de obter lucros através de saques, e saiu saqueando tudo que havia no seu caminho, chegando até as portas de Constantinopla e acabou saqueando Constantinopla também. A quinta, a sexta e a oitava cruzadas são cruzadas secundárias sobre todos os aspectos e não tiveram sucesso. Nós temos as cruzadas não oficiais, aquelas cruzadas que a igreja não gosta muito de comentar, né? A primeira cruzada, na realidade, não foi a Cruzada dos Nobres. A primeira cruzada foi a Cruzada dos Mendigos, também chamada Cruzada dos Humildes. Ela foi organizada por Pedro o Eremita, sem o apoio da igreja, é verdade. O Eremita conseguiu mobilizar milhares de pessoas para a Cruzada dos Mendigos, ou Cruzada Popular, ou Cruzada dos Humildes, como queiram chamar. Sem reconhecimento papal, uma verdadeira massa de pobres, ladrões, camponeses esvalidos, se dispuseram a marchar em direção à Terra Santa e libertá-la. Costuravam cruzes vermelhas em suas roupas esfarrapadas, e esse exército, desprovido de qualquer ordem, dinheiro ou comida, atravessou vários territórios realizando assaltos, pedindo esmolas ou realizando furtos. Apesar de bastante enfraquecidos, os seguidores de Pedro o Eremita conseguiram chegar até a Ásia Menor e obtiveram uma primeira vitória. Os cruzados conseguiram tomar uma fortaleza abandonada, aproveitando a trégua que conseguiram com o sultão Arslan. Né? Só que quando eles tomam essa fortaleza abandonada, né, o sultão aí se arrepende da trégua e organiza um cerco a esta fortaleza, onde estão os nossos amigos cruzados mendigos, e lá eles ficam acometidos de fome e sede, estão cercados, sem água e sem comida. Muitos deles morrem por falta de água e comida, e alguns, em desespero, saem da fortaleza e tentam enfrentar o cerco imposto pelo sultão e acabam sendo mortos. Né? Na realidade, o que encerra a cruzada dos humildes, dos mendigos, né, é um verdadeiro massacre que foi feito com essa gente pelas forças do sultão.
Aí nós temos numa gravura onde Pedro Eremita convoca para a Cruzada dos Mendigos. Outra cruzada que a igreja não gosta muito de comentar é a Cruzada dos Inocentes. Tinha um pastor francês chamado Estevão Glois. Ele vai chegar à cidade de Saint-Denis e vai se juntar a religiosos e peregrinos que voltavam do Oriente, pregando a realização de uma nova cruzada. Observa que os peregrinos até estavam conseguindo peregrinar até a Terra Santa devido a acordos diplomáticos, mas o que eles queriam era a libertação da Terra Santa do controle dos infiéis. Bom, esse pastor ele vai revelar para essa gente que ele teve uma visão no qual Jesus o convocava para liderar o resgate da Terra Santa, mas avisava que apenas os puros de coração poderiam realizar a tal proeza. Milagres foram atribuídos a esse jovem e um renomado fervor religioso se estendeu por toda a Europa. Milhares de crianças aderiram à causa. Depois de peregrinar em direção ao sul do continente, o jovem líder, o pastor francês Estevão Glois, ele tenta ordenar que o mar Mediterrâneo se abra para que eles passem. Infelizmente, nesse dia, o mar Mediterrâneo não estava muito afim de cumprir as ordens do Estevão e não se abriu. Então, eles vão acabar aceitando, né, vamos dizer assim, uma espécie de carona dos mercadores que se oferecem para levá-los de navio, né, para levá-los de navio até a Terra Santa. Na realidade, o que acontece é que os poucos jovens que vão sobreviver a essa viagem, eles vão se tornar prisioneiros desses mesmos mercadores que ofereceram a carona e vão acabar sendo vendidos como escravos aos árabes e muçulmanos. Aí nós temos na gravura o nosso amigo camponês, né, convocando para a famosa Cruzada dos Inocentes. Bom, como vocês puderam observar, as cruzadas não foram um sucesso, não atingiram seu real objetivo. Mas as cruzadas tiveram consequências muito importantes. A primeira consequência foi o empobrecimento dos senhores feudais, devido ao alto custo do empreendimento e o fracasso na obtenção permanente de compensações materiais, principalmente terras. Os nossos amigos, os senhores feudais, foram para as cruzadas não só movidos e imbuídos do espírito cristão, mas o que mais lhes interessava eram as terras e os saques, os roubos que poderiam cometer no processo. Infelizmente, nem os saques nem os roubos foram suficientes para cobrir os seus prejuízos e eles não conseguiram manter as terras que porventura conquistaram. Essas terras ficaram mantidas num curto período de tempo sob o seu poder. Outra das consequências das cruzadas, foi o fortalecimento das relações comerciais, porque houve a reabertura do mar Mediterrâneo. Então, houve um fortalecimento das relações comerciais entre Oriente e Ocidente, que irão enriquecer ainda mais os comerciantes. Notem que as cruzadas empobrecem os senhores feudais e enriquecem os comerciantes, enriquecem os burgueses, dando origem, como eu havia falado, à poderosa classe burguesa e ao renascimento comercial e renascimento urbano. Outra importante consequência das cruzadas é o acesso à cultura greco-romana, que estava ainda sob poder de turcos e de muçulmanos em geral que haviam tido contato com os gregos. Essa cultura greco-romana estava armazenada nas bibliotecas destes, de turcos e muçulmanos, e uma vez saqueadas pelos cruzados, essas obras acabavam no Ocidente. Outra importante consequência foi o fortalecimento do poder real. O poder real ele era proporcional ao enfraquecimento dos senhores feudais. Quanto mais os senhores feudais perdiam poder, mais forte se tornava o rei. Bom, mas nem tudo foram flores. Essas relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente também trouxeram para o Ocidente a chamada peste negra. Em meados do século XIV, foi uma época marcada por muita dor, muito sofrimento e muitas mortes na Europa. A peste bubônica, que foi apelidada pelo povo de peste negra, matou cerca de 1/3 da população europeia. A doença mortal não escolhia vítimas, matava reis, príncipes, senhores feudais, artesãos, servos, padres
entre outros, foram mortos e abatidos por essa peste. Nos porões dos navios de comércio que vinham do Oriente, entre os anos de 1346 e 1352, chegavam milhares de ratos. Esses roedores encontravam nas cidades europeias um ambiente favorável, pois essas não possuíam quaisquer condições de higiene, né? Não havia esgoto, pelo contrário, o esgoto corria a céu aberto, o lixo se acumulava nas ruas. Esse ambiente tão favorável aos ratos fez com que as cidades europeias se tornassem uma espécie de Disneylândia para a rataria, que se reproduziu de maneira fenomenal, e isso possibilitou com que a peste se disseminasse de maneira mais rápida. O preconceito com essa doença também era muito grande. Os doentes muitas vezes eram abandonados pela própria família nas florestas ou em locais afastados. A doença só acabou sendo controlada no final do século XIV com a adoção de medidas de higiene nas cidades medievais. Revoltas camponesas. Bom, nós vimos que a peste negra matou 1/3 da população europeia. E ela matou de maneira indiscriminada, matou camponeses, senhores, reis, padres, servos, por aí vai. Então, com a morte de boa parte dos servos, muitos senhores feudais acabaram ficando com um número reduzido de servos. E para compensar isso, eles aumentaram as obrigações, fazendo que os camponeses trabalhassem e pagassem mais imposto pelos que haviam morrido. Com a exploração sobre os servos já era exagerada e aumentou ainda mais, e muitos feudos, principalmente na Inglaterra e na França, começam a ocorrer as chamadas revoltas camponesas. Esses revoltosos chegam a invadir e saquear castelos e assassinam senhores feudais e outros nobres. Os senhores feudais que conseguem sobreviver não vão ficar alheios ao movimento, né, de revolta. Eles vão se juntar aos senhores feudais, organizar um poderoso exército e combater com muita violência essas revoltas camponesas. Com o passar do tempo, a superioridade bélica dos senhores feudais e seus exércitos vai acabar por suprimir essas revoltas camponesas. Mas, mesmo perdendo a batalha, os camponeses não perderam a guerra. Os camponeses também obtiveram conquistas importantes e conseguiram diminuir algumas obrigações civis que possuíam. Baixa Idade Média, crise no feudalismo. A Baixa Idade Média é o período da história medieval que vai do século XIII ao século XV. Corresponde à fase em que as principais características da Idade Média, principalmente o feudalismo, estão em transição. Ou seja, é uma época em que o sistema feudal estava entrando em crise. Cruzadas, peste negra, constantes guerras entre senhores feudais, surgimento da classe burguesa, renascimento comercial, renascimento urbano, monetarização da economia e por aí vai. Muitas mudanças econômicas, religiosas, políticas e culturais ocorrem nessa fase que vão concorrer para que o sistema feudal entre em crise. Causas da crise do feudalismo. Vamos começar então. A partir do século XII vão ocorrer as várias transformações na Europa que vão contribuir para a crise do sistema feudal. A primeira delas é o renascimento comercial, impulsionado principalmente pelas cruzadas. A segunda, o aumento da circulação de moedas, com a eliminação do trato do escambo, que era a simples troca de produtos. Então, o aumento de circulação de moedas vai ocorrer principalmente nas cidades. Esse fator vai desarticular o sistema de trocas de mercadorias, que era característico do sistema feudal, e vai acabar atingindo de maneira séria esse sistema. Também, o desenvolvimento dos centros urbanos vão provocar o êxodo rural. As pessoas vão sair da zona rural em direção às cidades. Então, o renascimento urbano vai provocar um êxodo ao contrário. Vocês lembram que nós estudamos que com a queda do Império Romano do Ocidente, houve uma espécie de êxodo urbano, ou seja, saíram das cidades e foram para os meios rurais, fugindo, boa parte, da perseguição dos bárbaros germânicos. Agora, com o renascimento comercial das cidades, com a possibilidade de emprego e uma vida melhor, vai acontecer o êxodo urbano ao contrário, ou seja, as pessoas sairão do centro rural e se encaminharão para os centros urbanos.
Muitos servos passaram a comprar sua liberdade ou fugir, atraídos por oportunidades de trabalho nesses centros urbanos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês devem lembrar, quando nós estudamos as relações servis, tinha as relações entre os senhores feudais e os camponeses. Nesse pacto de relação, os senhores feudais ofereciam proteção e o lugar para o camponês morar, e o camponês e sua família ofereciam sua força de trabalho, colocavam essa força de trabalho a serviço dos senhores feudais. Esse pacto ele só poderia ser rompido caso o camponês pagasse uma multa, mas nós sabemos que os camponeses não recebiam qualquer tipo de compensação monetária pelos trabalhos que executavam no feudo. Então, como eles conseguiam comprar sua liberdade? Na realidade, o que nós vamos ver é mais uma ação dos burgueses. Muitos comerciantes burgueses, eles começaram a realizar pequenos empréstimos aos camponeses. E era muito interessante, eles colocavam bancos de madeira, grandes bancos de madeira, e ficavam sentados ali junto com 2 seguranças e com um punhado de moedas. Quando o camponês passava próximo ao banco onde está sentado no banco onde está sentado o burguês chamava o camponês e fazia a seguinte proposta: olha, eu lhe dou essas moedas, você compra a sua liberdade, eu lhe arrumo um emprego lá na cidade e com o seu salário você me paga as moedas que eu lhe emprestei mais juros, e assim você consegue a sua liberdade e eu consigo meu dinheiro de volta com correção e mais valorizado. Ou seja, era um bom negócio para os dois lados. Muitos camponeses aceitavam essa proposta dos burgueses que ficavam os aguardando para empréstimos nos bancos. Aliás, gente, muitos historiadores atribuem o nome banco a exatamente essa ação que os burgueses faziam em relação aos camponeses para emprestar a eles moedas, dinheiro, para que comprassem a sua liberdade, fossem nos centros urbanos, arrumassem trabalho e com que conseguissem no trabalho, pagassem esses burgueses, com juros, claro, e assim se tornou uma ação rentável e boa para os dois lados. Bom, nós vamos ver que as cruzadas também proporcionaram a volta do contato da Europa com o Oriente e quebraram o isolamento do sistema feudal. O sistema feudal é um sistema hermético, ele só funciona em completo isolamento cultural, religioso e social. Se houver uma abertura social, religiosa ou cultural, o sistema feudal ele vai ruir. E foi o que aconteceu com as cruzadas. O surgimento da burguesia, essa nova classe social que domina o comércio e que possui alto poder econômico, essa classe foi aos poucos tirando o poder dos senhores feudais. Os nossos amigos burgueses, eles não ganhavam dinheiro apenas emprestando moedas a camponeses. Muitos dos senhores feudais estavam com sérios problemas econômicos. A diminuição dos trabalhadores no campo fez com que eles fossem obrigados a contratar trabalhadores assalariados. E também o gasto que os senhores feudais tiveram com as cruzadas e o gasto proporcional que ainda mantinham com a compra de especiarias. Então nós vamos ver que a classe burguesa acaba realizando empréstimos para os senhores feudais que dão em garantia as suas terras. Muitos desses senhores feudais vão perder as suas propriedades para os burgueses, por não conseguir pagar as suas hipotecas, vamos chamar assim, né? E com isso, absorvendo aquilo que os senhores feudais tinham, os camponeses vão tirando aos poucos o poder dos senhores feudais e assumindo esse poder. Com o aumento dos impostos proporcionados pelo desenvolvimento comercial, os reis passaram a contratar exércitos profissionais. Esse fato vai desarticular o sistema de vassalagem típico do feudalismo. Nós vamos ver que com o renascimento comercial e urbano, o eixo econômico vai mudando para as cidades, deixa de ficar no setor agrário. E com o eixo econômico mudando para as cidades, permite que os reis possam cobrar algo que eles não conseguiam cobrar, vamos dizer assim, de uma maneira mais tranquila dos senhores feudais. Os senhores feudais possuem exércitos próprios, fortalezas próprias, que rei seria louco de cobrar dessas criaturas tributos.
Agora não. O eixo comercial se desloca para a cidade, existe uma massa de trabalhadores e uma massa burguesa não armada que pode ser cooptada para o pagamento de tributos. Isso vai acabar auxiliando o futuro absolutismo dos reis da Idade Média. Bom, com tudo isso, no final do século XV, o feudalismo já estava bem desarticulado e enfraquecido. Os senhores feudais perderam seu poder econômico e político e começam a surgir as bases de um novo sistema, que era o sistema capitalista. Então aí nós estamos vendo um centro comercial da época, né? Houve o renascimento comercial e nós estamos observando que o renascimento comercial colabora também para o renascimento urbano. O surgimento da burguesia. Bom, gente, quando retornavam das cruzadas, muitos cavaleiros saqueavam as cidades do Oriente. O material proveniente desses saques, joias, tecidos, temperos, etc., eram comercializados no caminho. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras rotas comerciais e as feiras medievais. A saída dos muçulmanos do mar Mediterrâneo também vai favorecer em muito o renascimento comercial. Neste contexto, vai começar a surgir uma nova camada social, a burguesia, dedicadas ao comércio. Os burgueses enriqueceram e dinamizaram a economia no final da Idade Média. Essa nova camada social necessitava de segurança e buscou construir habitações protegidas por muros. Surgiram assim os primeiros burgos, que com o passar do tempo, deram origem a várias cidades que congregaram para o renascimento urbano. As cidades passaram a significar maiores oportunidades de trabalho. Muitos habitantes da zona rural passaram a deixar o campo para buscar melhores condições de vida nas cidades europeias, que é o êxodo rural, que nós já falamos. Com a diminuição dos trabalhadores rurais, os senhores feudais tiveram que mexer nas obrigações dos servos, amenizando impostos e taxas. Em alguns feudos chegaram a oferecer pequenas remunerações para os servos. Essas mudanças significaram uma transformação nas relações de trabalho no campo, desintegrando o antigo sistema feudal de produção. Com aquecimento do comércio também vão surgir novas atividades, como por exemplo os cambistas, que trocavam moedas, e os banqueiros, que guardavam dinheiro e faziam empréstimos. Esses novos componentes sociais, burgueses, cambistas, banqueiros, passaram a começar a se preocupar com a aquisição de conhecimento. Esse fato fez surgir no século XII e século XIII as primeiras universidades da Europa. Essas várias universidades que vão surgir são instituições de ensino que se dedicavam ao conhecimento da matemática, teológicos, medicinais e jurídicos. Então aí nós temos na gravura dois exemplos de burgueses. O burguês e sua companheira, sempre contando moedas, né? O absolutismo. Na Alta Idade Média, o poder estava concentrado nas mãos dos senhores feudais. Os reis, em busca de proteção e até mesmo de alimentos, realizaram acordos de suzerania e vassalagem, onde o suzerano era o rei e o vassalo era o senhor feudal. O suzerano oferecia terras e títulos de nobreza aos seus cavalheiros, e em troca os vassalos concediam ao rei proteção e fornecimento de alimentos. Quanto mais cavalheiros possuísse o rei, mais seguro estaria, no entanto, menos poder teria, pois ao ceder suas terras aos cavaleiros e também a eles títulos de nobreza em troca de dependência, em troca de alimentos e proteção, isso originava uma dependência cada vez maior dos reis em relação aos senhores feudais. Com o passar do tempo, os reis tinham cada vez menos autoridade e poder, e cada vez os senhores feudais possuíam maior poder e autoridade. Aí nós estamos vendo na gravura uma cerimônia de suzerania e vassalagem, onde o cavaleiro jura servir e proteger o rei em troca de terras e títulos de nobreza. Bom, no entanto, na Baixa Idade Média, os senhores feudais já não estão tão poderosos assim, nós já vimos isso. Suas dificuldades irão fazer que comecem a saquear os burgueses. Então, os senhores feudais, por mais que os burgueses se tornassem ricos e poderosos, eles não conseguiam e nunca conseguiram ver os burgueses como iguais. Eles diziam que os burgueses eram camponeses que possuíam algumas moedas. Então, eles não sentiam nenhum problema em saquear a classe burguesa.
E eles saqueavam de várias formas. Por exemplo, adquiriam especiarias dos burgueses e não pagavam. Cobravam pedágio das caravanas dos burgueses que passavam ao lado dos feudos. Saqueavam as caravanas burguesas e por aí ia, né? E principalmente eles não aceitavam que a classe burguesa se tornasse nobre. É a famosa imobilidade social. Como eu já disse, os nossos amigos nobres viam os burgueses como camponeses com moedas. Devido à relação de laços sanguíneos que existia na Idade Média, os nobres gozavam de privilégios que o dinheiro dos burgueses nunca pôde comprar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Gente, os burgueses tentaram se tornar nobres de todas as formas. Eles casaram seus filhos e filhas com os filhos e filhas dos nobres falidos para acreditar, né, vamos dizer assim, que seus netos conseguiriam títulos de nobreza ou que a família, tendo uma ligação parental com os nobres, fosse vista e privilegiada de outra forma. Só que esses casamentos faziam com que os nobres vissem nos nobres que casaram com burgueses como aqueles que se juntam aos porcos. Ou seja, no momento que um nobre se casava com um burguês, à vista dos outros burgueses, ele deixava de ser nobre. Ele virava um camponês com moedas, né? Os nossos amigos burgueses apelaram, então, para os reis falidos e tentaram comprar títulos de nobreza. E compraram, a peso de ouro. No entanto, os nobres não reconheciam estes como iguais, apesar de terem comprado títulos de nobreza. Eles diziam que eram camponeses com moedas, que usaram as moedas para comprar títulos de nobreza e que disto nada valiam. Então, por mais que os burgueses tentassem se tornar nobres, as relações sanguíneas, a imobilidade social característica da Idade Média, impedia que isso se concretizasse. E, desta forma, os nossos amigos nobres viam sempre os camponeses como inferiores e causavam cada vez mais prejuízos nos coitados dos burgueses, saqueando esses da maneira que bem queriam. Os burgueses não tinham força para se entrepor aos nobres, principalmente numa sociedade que valorizava os nobres e desprezava os burgueses, apesar de sua riqueza. Nós devemos lembrar que até mesmo a Igreja acusava os nossos amigos burgueses do pecado da usura, que é aquela pessoa que enriquece sem esforço próprio, aproveitando a necessidade de um terceiro. O que a Igreja queria dizer com isso? Principalmente os banqueiros, eles enriqueciam emprestando dinheiro, ou seja, enriqueciam em cima da necessidade do seu próximo. Isto era visto pela Igreja da época como um grave pecado, que é o pecado da usura. Aquele que enriquece sem o suor do próprio corpo, sem esforço próprio, mas se valendo da necessidade de um terceiro, se valendo da necessidade do seu irmão. Então observa como a classe burguesa ela tem o poder econômico, mas não tem o poder social. Não tem privilégios sociais, não tem distinção religiosa. Pelo contrário, ela é perseguida e saqueada pelos nobres e desprezada pela Igreja. Então os nobres perseguem, saqueiam os nossos amigos burgueses, a Igreja os despreza. A solução que os burgueses acabam por encontrar é fortalecer a figura real, em troca pedir que este rei impeça os constantes abusos realizados pelos nobres em relação aos burgueses. Bom, vamos relembrar aqui, a gente não pode esquecer que os reis dependiam totalmente dos senhores feudais, dos cavaleiros. Mas esses cavaleiros, na época, em boa parte, estavam falidos ou quase falidos. Logo, a oferta dos burgueses ao rei de literalmente bancá-los, de contratar exércitos mercenários para servi-los, de criar e pagar um corpo burocrático para representá-los, de transformar os seus castelos em verdadeiras fortalezas, foi aceito com extrema facilidade pelos reis. Mas havia um problema. Durante muito tempo, a autoridade do rei foi substituída pela dependência em relação aos senhores feudais.
Como fazer com que os senhores feudais voltassem a obedecer ao rei e respeitar a sua autoridade sem contestação? O que impediria os senhores feudais, mesmo enfraquecidos, de se unirem e se revoltarem e combater de forma militar as forças reais e retirar o rei do poder e voltar a massacrar os burgueses? O que os impediria? A solução que os burgueses encontraram foi a igreja. A gente não pode esquecer que na sociedade feudal a igreja tem grande influência. A sociedade feudal é profundamente dependente da igreja, afinal, era a única instituição realmente organizada na Idade Média e por isso se tornou a instituição mais importante da Idade Média. Então, os burgueses vão convencer a igreja, em troca de favores financeiros, a propagar a chamada teoria do direito divino. Essa teoria do direito divino dizia que os reis são escolhidos por Deus. Por esse motivo, contestar a vontade dos reis é contestar a vontade de Deus. Os reis, por esse motivo, não devem satisfação dos seus atos a nenhum homem, mas apenas a Deus. Com os recursos financeiros dos burgueses, somados ao apoio da igreja e o empobrecimento crescente dos nobres, se amplia e se consolida cada vez mais o poder absoluto dos reis. Apesar do apoio dos burgueses, os reis absolutistas continuavam privilegiando os nobres e o clero, pois viam nos nobres e clero iguais, e por serem iguais eram os únicos que poderiam colocar em risco a manutenção dos seus tronos, porque era impensável para um rei um golpe por parte de um não nobre, por parte de um burguês, por exemplo, porque ele sabia que a própria sociedade feudal não aceitaria que um não nobre assumisse um trono. Então, os burgueses não eram vistos como risco para o trono dos nobres, para o trono dos reis feudais. No entanto, os nobres e o clero, sim. O clero tinha grande influência, poderia derrubar um rei e colocar outro no seu lugar. E os nobres eram nobres, ou seja, eram iguais ao rei. E eles poderiam fazer revoltas para derrubá-lo. Por isso que a teoria do direito divino foi tão importante e segurou as pontas por um bom tempo. Mas os reis, eles, sabendo que estavam ameaçados ou poderiam ser ameaçados por esses dois grupos, nobres e igreja, eles começaram a privilegiar os nobres e o clero. Eles bancavam os custos dos nobres, né, cada vez mais, levavam esses nobres para morar nos seus castelos, os nobres começaram a fazer parte de uma corte, esses nobres recebiam poupudas pensões mensais para fazer parte dessa corte, não trabalhavam, não faziam absolutamente nada, viviam em festas, banquetes, caçadas, né, promovidas pelo rei. A igreja era completamente tutelada pelos reis. O dízimo era cobrado junto com os tributos, o que garantia a manutenção de boa parte de renda da igreja. E ser do clero era ter distinção, tanto com os nobres, quanto com a plebe, quanto os não nobres, né? E os que não eram da nobreza nem do clero? Bom, esses aí bancavam os luxos dos nobres e do clero. Os reis cobravam impostos cada vez mais elevados dos burgueses e do resto da população. Mas os reis, eles cumpriram o que prometeram aos burgueses. Eles impediam os nobres de saquear os burgueses, ou seja, impediam que os nobres atrapalhassem o trabalho dos burgueses. Ok? Bom, gente, aí nós temos a figura de um rei absolutista, mais precisamente Luís XIV, o rei Sol, o rei francês, o maior símbolo do absolutismo. Gente, aqui encerramos nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem rever essa aula quantas vezes vocês vierem a desejar. Também podem me enviar dúvidas pela plataforma. Lembrando sempre que vocês podem pausar essa apresentação da maneira que quiserem para realizar anotações, para rever pontos que julguem
necessário e que devam ter uma apreciação mais minuciosa. Agradeço a todos